Fala pessoal, neste vídeo nós vamos dar início a uma série de como criar o jogo Doom. Vamos recriar o jogo Doom em Python utilizando a biblioteca do Pygame. E para quem não conhece, o jogo Doom é esse jogo aqui, ó. Se você ainda não conhecia, esse é o jogo do Doom, tá? Que foi febre aí, né? É um jogo antigo, mas já chegou a ser muito febre, viral esse jogo. Bastante gente já jogou e o jogo é muito bacana aí de jogar. E a gente vai recriar, né, esse jogo utilizando o Python. Então, se você gosta de conteúdo de games por aqui, não esquece de deixar o seu like para fortalecer esse conteúdo e o trabalho que é feito no canal, né? E basicamente é isso que a gente vai ver nessa primeira parte. Olha, aqui a gente vê que a gente tem essas paredes aqui, tá? Que a gente construiu utilizando o Python e o Pygame. Então a gente só vai ver essa parte das paredes, como pintar a tela, né, para ela ficar com essa cor escura. Nas segundas partes a gente já vai ver sobre movimentação do jogador, né, do player, como ele pode se mover, como ele não ele como a gente pode colocar colisão, né, para ele não ultrapassar simplesmente as paredes como um fantasma, né? Então, na segunda parte a gente verá a questão do player e da colisão. Então é assim que está funcionando por enquanto, tá? Para esta série, você vai precisar criar, deixa eu até contar aqui, 6 arquivos Python, tá? Um vai ser um arquivo principal, eu coloquei como main.py, que é principal. O segundo vai ser o arquivo do player, né, do nosso jogador. O terceiro vai ser um objeto renderizado, que ainda não tem nada. O outro vai ser o raycasting e a gente vai ter também um arquivo do mapa, né? E um arquivo de configurações em geral do jogo. A gente vai se concentrar agora nesse arquivo aqui do mapa e nesse arquivo aqui das configurações do jogo. Beleza? Então, para começar, você vai importar as bibliotecas que a gente vai utilizar, que é o Pygame. Aqui eu importei o Pygame como PG. Depois eu importei a biblioteca sys. Ela já vem aqui com Python, então você não precisa instalar ela. E basicamente aqui eu importei, né, os meus arquivos, né, aqui para dentro desse arquivo principal para mim conseguir utilizar tudo, tá, que tem dentro de cada arquivo desse aqui. Para isso que serve essa estrelinha aqui, para importar tudo que esse arquivo ele tem. E basicamente a gente vai precisar criar uma classe game, tá, onde a gente vai criar aqui o nosso método construtor e vamos passar o pg.init. A gente vai iniciar o Pygame. Depois, a gente vai vir aqui em Settings, que é as configurações, e vamos passar a resolução da nossa tela, o tamanho, né, a largura e a altura da nossa tela. Então, basicamente, eu disse aqui, ó, a variável resolução, ela vai receber a largura, a altura, que basicamente a largura vai ser 1300 e a altura vai ser 700. Tá? Então, depois eu criei uma variável chamada FPS, tá? Que vai receber 30, você pode alterar aí conforme você quiser. Como a minha máquina não é tão boa, eu coloquei 30, né, para não pesar muito. E depois eu criei algumas variáveis, né? Uma chamada player posição, que vai ser a posição do player, onde ele vai ficar no jogo. E essas partes aqui, dessas variáveis, a gente não vai ver nesta aula agora, tá? Então vamos lá. Depois disso, eu criei uma variável tela, tá, que se chama screen, que vai receber do Pygame, na funcionalidade display, que é tudo que está relacionado à nossa tela do jogo, o set mode. Para que serve o set mode? Para a gente definir uma largura e uma altura da nossa tela do game. Então a gente passa aqui a nossa variável res, né, que é da resolução, e depois disso a gente vai, né, criar um atributo chamado clock, que vai medir, vai contar o tempo, né, da biblioteca Pygame. A gente chama a funcionalidade time, que é do tempo, e a gente chama a classe clock, beleza? A funcionalidade clock. Essa parte aqui a gente vai ver na aula seguinte, tá? E você já pode colocar esse self.newGame, que é um novo jogo. Você vai criar também a funcionalidade, né, newGame aqui, e cria um atributo chamado self.map, que vai receber o map, e dentro do map você coloca o self. A gente já vai entender o porquê disso. Esse player aqui você ignora, porque a gente vai ver nas próximas aulas. E vamos ter também
a funcionalidade update, que ela vai atualizar para a gente algumas coisas. Essa parte aqui do player a gente vai ignorar, tá? Então, a gente vai chamar o pg.display.flip para atualizar a nossa tela, tá? Depois disso, a gente vai chamar o self.clock.tick e vai passar o que? A variável FPS, que basicamente no nosso game vai ficar um FPS aqui contando, tá? Para ver a qualidade de como tá rodando o jogo, basicamente é isso. Vai ficar um tempo aqui do FPS de como que tá rodando o jogo, beleza? E para a gente exibir isso ali, né, o FPS aqui, a gente vai passar o pg.display.setCaption, que é o título da nossa janela. E a gente vai formatar uma string, né, passando o F, colocando dentro de aspas de string. Vamos chamar o nosso atributo self.clock, né, que está recebendo o nosso FPS. Só que para isso a gente vai chamar o seguinte, self.clock.getFPS. A gente vai obter o FPS e vamos formatar, né, para mostrar ele, né, com uma casa de float aí, basicamente. Então, basicamente, aqui a gente exibe o FPS aqui, nessa parte aqui do título da janela. Depois disso, a gente vai vamos criar uma funcionalidade chamada draw para desenhar na nossa tela. A gente vai chamar a nossa variável tela, que é a nossa tela do jogo, e vamos preencher essa tela, tá, utilizando a cor preta, que é o black. Basicamente, a gente pinta a nossa tela aqui com a cor preta. Depois disso, a gente chama o self.map.draw para a gente desenhar aquelas paredes que a gente viu na tela. Tá? E essa parte aqui a gente vai ver nas aulas seguintes. Depois disso, toda tela de jogo ela precisa ter um loop que atualize para manter essa tela aberta. E toda tela ela precisa ser fechada. Se a gente não verificar isso, ela não vai ser fechada e vai ficar aberta eternamente. Como a gente não quer isso, a gente vai criar um método chamado checar eventos, tá? A gente vai criar um loop aqui para percorrer, né, todos os eventos da nossa tela do jogo, tá? Então a gente vai obter do Pygame o evento, né? Todos os eventos da tela. E a gente vai verificar aqui, olha, se o evento for do tipo igual a pygame.kit. O que é o pygame.kit? Que é o fechar a tela. Quando a pessoa clicar no X, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente quer fazer? Logicamente, é fechar essa tela. Então, a gente vai chamar o pg.kit, que fecha a tela do jogo, e vamos chamar o sys.exit, para fechar a tela aí por completo e não ficar num loop aí no nosso sistema operacional. E em seguida, a gente vai criar finalmente um método para executar o nosso game. Tá? Então, a gente vai chamar o método run. Vamos criar esse método run. Vamos colocar dentro de um loop infinito, que é o while true. E vamos colocar aqui os nossos métodos anteriores, que eles precisam sempre ser atualizados para funcionar. Então, a gente vai colocar, vamos chamar o método checar eventos, né? O método update, que é esse método aqui, e o método draw. Basicamente aqui ele vai desenhar na tela, né, eternamente. Esse aqui ele vai atualizar o nosso FPS eternamente na tela. E esse aqui ele vai checar os eventos da tela, né, eternamente. E aqui embaixo a gente vai verificar se o nome do nosso arquivo ele é igual ao main, que basicamente é o main.py. Se for igual ao main, a gente vai executar o jogo. Tá? Então a gente vai passar uma variável chamada game que vai receber tudo que a gente tem na nossa classe, tá? Contendo os métodos, basicamente, né, na nossa classe game. E a gente, depois de instanciar para esse objeto game, a gente vai chamar ele, né, que é o game, e o .run, que é a nossa função aqui que está dentro da nossa classe. E com isso a gente já executa o nosso game. Tá? Agora vamos para a função aí do mapa, né, para a gente criar aquelas paredes bacanas no mapa. Então aqui basicamente a gente vai importar a biblioteca Pygame, como de costume. Depois a gente vai importar do nosso arquivo main, importar tudo que tem lá. E depois a gente vai importar tudo que tem no nosso arquivo configurações do jogo, né? E a gente vai criar aqui basicamente uma variável chamada, né, com esse underline aqui, tá? Basicamente vai ser o nome dessa variável, que vai receber o valor booleano false, tá? E aqui eu coloquei uma descrição. Para a gente criar o mapa do jogo, a gente vai precisar criar
uma matriz. O que são matrizes? São listas dentro de listas, tá? Então aqui, basicamente, eu tenho uma lista contendo só o número 1, uma lista contendo 1, o underline, que é o nosso valor false aqui. E para que serve isso? Os valores digitados como 1, eles vão representar as paredes que a gente viu, né, no início do nosso jogo. Os valores representados como false, que é esse underline aqui deitado, eles vão representar os espaços vazios para o player ele conseguir se movimentar nesses espaços vazios, não ser preenchido simplesmente somente com as paredes. Tá? Então, basicamente, a gente vai criar uma variável chamada minimap, né, que é o nosso mapa mini aí. Vamos criar uma lista, né? Depois a gente vai colocar, deixa eu contar aqui, 9 listas, tá? Você pode pausar aí para copiar essa parte. E depois disso, vamos criar uma classe chamada mapa, tá? Que é o map. E nessa classe, a gente vai ter o atributo game, que vai receber o nosso parâmetro de classe game, tá? Vamos ter o atributo self.minimap, que vai receber o minimap, tá? Que basicamente é o nosso mapa aqui mini, né? Que vai ter as paredes e os espaços vazios. Vamos criar uma variável, um atributo chamado world map, né? Que é o nosso mundo completo aí do mapa, que vai receber um dicionário vazio. E depois a gente vai chamar o self.getMap, tá? Basicamente, depois disso, esse getMap é a nossa função que a gente vai criar aqui embaixo, tá? Que a gente vai obter esse mapa para a gente depois desenhar esse mapa na nossa tela, tá? Então, essa parte aqui, a gente obtém o mapa que a gente tem aqui, tá? A gente percorre, né, todo o mapa e depois a gente percorre cada linha desse mapa, né? Que é basicamente as linhas verticais, tá? Essa linha, essa linha, essa linha. E basicamente depois a gente passa tudo para o nosso atributo roadmap, né? Que é o nosso dicionário, que vai receber todos os valores que está aqui dentro do nosso minimapa. Tá? Então, depois de preenchido isso, a gente precisa desenhar na tela o nosso mapa. Tá? Como que a gente faz isso? A gente cria um método chamado draw, e nesse método a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o pg.draw.rect, que desenha um retângulo, né? E onde a gente quer colocar esse retângulo? Aqui na nossa self.game.screen, que basicamente é a nossa tela, tá? A nossa tela do jogo. E qual vai ser a cor, né? Vai ser dark gray. Beleza. E qual vai ser a posição que vai ficar, né? Esse mapa aí, né? Contendo as paredes, os espaços vazios, vai ficar nessas posições aqui. Você pode copiar também. E aí, basicamente, eu faço um loop aqui para cada posição, né, que eu tenho aqui em self roadmap. Ou seja, basicamente, eu vou colocar cada espaço vazio, cada parede em sua determinada posição, percorrendo, né, o nosso dicionário aí de roadmap. E com isso, né, a gente já tem o resultado que eu mostrei para vocês anteriormente, que é basicamente, né, essas paredes aqui, tá, e os espaços pretos em vazio que o usuário ele consegue, o player, né, ele consegue se locomover. Beleza? Então, essa foi a primeira parte. Eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, não esquece de se inscrever no canal para não perder essa novidade aí. Eu tenho certeza que você não quer perder. Então, ativa o sino das notificações, né, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal.